Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e este é o meu canal. Hoje nós vamos continuar a nossa série estudando REITs com o REIT Agree Realty, né? Um REIT não muito falado, mas interessante. Ele é do setor de net lease e ele tem algumas características que eu achei que diferenciam dos outros principais REITs de net lease, já que estão passando pela revisitando, né, todas as categorias. O Agree Realty eu achei bem interessante, tá? É claro que eu já falei aqui, não foi nenhuma nem duas vezes, que esse setor de net lease não tem muito segredo, né? Não variam muito os ativos uns dos outros, mas ele tem um toquezinho diferente que eu achei bem interessante. Eu vou explicar por que aqui na apresentação. Bom, net lease é isso, né? Imóveis de varejo seria dentro de uma grande categoria varejo, né? Imóveis aí para lojas tipo Home Depot, Lowe's, Target, Walmart, enfim, né? E que tem os contratos do tipo net lease, triple net, ou seja, o inquilino ele assume praticamente todas as obrigações do imóvel. O Agree Realty tem um imóvel, ele cobra um aluguel e o inquilino que se vire para pagar imposto, para fazer reforma. Então é um modelo muito limpo, que o resultado vem limpo para a empresa, porque, né, riscos são baixos, os custos né, do inquilino são baixos. Basicamente você recolhe o aluguel todo mês e é só isso, né? É extremamente simples. É um dos setores, inclusive, que eu recomendo para quem está começando. Você tem excelentes ativos, é muito simples de entender, né? Você aluga, o inquilino te paga e está tudo certo. E são muito bons os ativos, né? Então, vamos lá. O segundo e o terceiro slide eu vou deixar para falar por último, tá? Aqui ainda dá para falar alguma coisa, né? Tem um overview do Agree Realty, né? É uma empresa, um REIT já antigo, de 1971, mas que teve o capital aberto em 1994, né? Então ele é bem tradicional, já tem um track record bom. O crescimento composto dele de retorno para acionista nos 13% desde 94 é muito bom, tá no mesmo nível do Realty Income, né, que é o principal ativo do setor, que é o tá no mesmo nível ali do Essex, do Vornado, é um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eles ficam ali nos mid-teens mais ou menos de retorno composto do acionista desde 1990 alguma coisa, que foi essa onda de REITs públicos, né? Então tem um track record muito bom, apesar de não ser tão conhecido. Ele é um pouquinho menor, hoje está com valor de mercado na casa de uns 4 bi de dólares mais ou menos, tá? Então eles têm ali 5 bi em valor de ativos, né? 5,2 bi. Retail net lease, aquilo que eu falei. Imóveis de varejo para lojas, né, em geral, a gente já vai ver o perfil dos inquilinos. E nos contratos do tipo net lease, ou seja, né, é líquido, você não precisa se preocupar com gasto quase que nenhum, né? Depois que fechou o contrato, só alegria. Então tem mais de 1.000 propriedades, é um número importante. Não é o número do Realty Income, mas é um número grande, né? É um número grande o suficiente. Tem uma nota de crédito Investment Grade, né? BBB, ou BA2, enfim. E esse aqui eu deixo para o final. Vamos lá, vamos conhecer mais o básico dele primeiro, para falar sobre expectativa do futuro. Então, a palavra-chave, né, bem legal, consistência, consistency, né? Tem aqui como é que chama isso? Fonético, né? Expressão fonética. É um pronome, né, de aderência aos princípios, enfim. Ou seja, é o que muita gente procura nos seus investimentos. É um investimento sólido, que vai acabar no longo prazo dando retorno para o acionista, né, sendo consistente, sendo sólido, sendo resiliente. Né, são muitas das palavras que a gente procura. Em relação à pandemia, à crise do ano passado, eles foram muito pouco afetados, menos do que os seus pares aí de net lease, que já não foram assim dos mais afetados, né? Então, aqui, na última linha aqui, eles recolheram, né? Ou seja, eles receberam 99% dos aluguéis, ou seja, virtualmente tudo, nos últimos 4 meses do ano. Essa apresentação é de janeiro. Então, enfim, eles chegaram em abril, que foi o auge da pandemia, a receber 87%. Então nunca foi assim de verdade muito impactado. Claro, um ou outro, né, inquilino ali teve dificuldades, mas o grosso assim não, né? 99% hoje está pagando em dia, então virtualmente para eles
né? Pandemia já foi, não tenho que se preocupar. Inclusive, o que me chamou a atenção, o motivo que me levou a olhar esse REIT foi o seguinte: em 2020, eles adquiriram 1,3 bilhão de dólares em novos ativos. Lembra que eu falei que é um REIT nos 4 bi de market cap, tem um valor de propriedade de uns 5 bi? Então, eles adquiriram aí uns 20%, a grosso modo, de novas propriedades no ano, o que é muito, né? 25% é bastante. Então, não só eles passaram bem pela crise, mas botaram o pé no acelerador para crescer durante a crise, né? Bem interessante. Claro, né, emitiram bastante, eu já falo mais disso no futuro. Enfim, o nível dos clientes dele é top, a gente já vê também. Ok, isso aqui tudo tem explicado melhor, né, nos próximos slides. Melhor a gente ir falando. Um destaque para quem gosta, né, para mim é totalmente relevante. Eles vão passar a partir do começo desse ano, né, já deve estar rolando, a pagar dividendo mensal. Né? Não são muitos os REITs que pagam mensal e eles vão mudar de trimestral para mensal esse ano, já mudaram, né? Enfim, a dívida deles é um pouquinho abaixo do mercado até, então bem interessante os números. Bom, vamos lá. Então, a visão geral, tá, o market cap aqui na época da apresentação 3,9, hoje está uns 4 e pouquinho, vou conferir lá. E tem mais de 1.000 propriedades, a gente já viu. Os maiores 3 inquilinos têm uma concentração de 15%, que é bem tranquilo, né? Não é o Triple Net, que é totalmente pulverizado, mas é parecido com o OU, por exemplo, só para dar uma margem de comparação. A dívida líquida EBITDA, curioso, né? 4,7 a 3,2. 4,7 é sem considerar as últimas emissões, né? Com as emissões cairia para 3,2. O importante é que está ali o número mágico para REIT de dívida líquida e EBITDA é 5, né? Fica todo mundo aí mais ou menos perto de 5, então, enfim, um pouco acima, um pouco abaixo. Né? Tá bom, tá no padrão. Né? E boa parte dos inquilinos deles são investment grade, esse é um ponto-chave do investimento. Aqui a gente vê quais são os setores que eles, que são, a gente viu que os clientes é bem pulverizado, né? O Walmart, vamos ver o gráfico da direita primeiro, fica mais fácil. É o maior cliente, que tem 7% da receita, né, do aluguel. Depois Dollar General já 4%, o TJ... É 3J o que é? Eu esqueci. 3,9%, que também é outro varejão. Ou seja, é relativamente pulverizado. Né? Não é aquele espalhamento, mas é bem pulverizado. E entre setores também né? O maior setor é Home Improvement, que é do Lowe's, do... Nossa, hoje tá difícil de lembrar as coisas lá. Do que eu vi no vídeo no canal Home Depot, Lowe's, ou seja, aquelas lojas tipo aqui no Brasil que a gente tem o Leroy Merlin, né? Que tem coisa para reforma, para casa, enfim, para construção, reforma, coisas, ferramenta, coisas do tipo, decoração, né? Mistura tudo. É o principal setor deles, 10,2%, depois groceries, né, que seriam esses supermercados, mercados em geral, depois varejo geral, depois parte automotiva, varejo de desconto, né, off-price, dollar stores. Então, assim, já fazendo um comentário, qual é esse perfil de inquilinos dos caras? O que me chamou muita atenção depois, o que me trouxe para ele foi esse crescimento em 2020 que eu achei incomum. E depois, o que eu achei muito interessante é que eles estão com uma estratégia de mudar a base de inquilinos para inquilinos que tenham um destaque ou que desejam ir atrás do Omnichannel. Né? Quem acompanha meu canal sabe que eu sou o tarado do Omnichannel, que eu acho que é o futuro do varejo. Aliás, eu acho, né? Tá acontecendo na nossa frente. É o futuro do varejo, né? É a saída para essas lojas de varejo que viram anos difíceis com o crescimento do e-commerce. É o Omnichannel, que é você misturar e-commerce com loja física, e aí gera muita sinergia. Então, eles estão com um perfil de ir mudando aos poucos a base de inquilinos, né? Nada muito radical, é esperar vencer os contratos, renovando com outros, para focar em inquilinos que tenham o Omnichannel como base de operação. E aí vocês já descobriram porque eu gostei tanto dele, né? Então, é muito interessante. Eu vi que eles já fizeram no passado recente mudanças parecidas na base de inquilinos. Há um tempo atrás, os maiores inquilinos deles eram a CVS e Walgreens, que são lojas tipo, né, o que é tipo uma farmácia aqui no Brasil, embora vendam mais coisas.
E no momento que a Amazon começou a entrar nesse mercado de medicamento, tal, de coisa para a saúde, eles diminuíram essa participação, né? E, enfim, essas lojas tiveram não tiveram dificuldade, né? São grandes empresas, mas perderam um pouco de destaque. Então, eles têm um mix meio ativo de clientes, né? Eles ficam de olho no futuro, aí, no que eles acham interessantes e concentram o mix de inquilinos, né, nessas áreas, o que eu achei fantástico, né? Já que nem todo o REIT de Netlease foca nisso, né? Eles focam mais ou no nível dos clientes ou nos imóveis. O foco deles é ter um mix de clientes que eles acham de negócios promissores. Isso me chamou bastante atenção. Enfim, né, eles consideram que é o Country Leading Retail Portfolio, ou seja, o portfólio de melhor qualidade. A gente já vai ver por quê. 67% dos clientes são investment grade, ou seja, o nível mais alto aí de qualidade é TJ Maxx, né, que eu estava tentando lembrar. Então são lojas nacionais aí, né, de destaque. Aí 17% é sub, né, investment grade, ou seja, é um degrauzinho abaixo. E 16% não são avaliados, devem ser lojas mais locais, né? E, enfim, não necessariamente são clientes ruins, né? Mas só não tem o investment grade, né? Boa parte é nacional, né? Um percentual maior ainda é de alcance nacional, né? Walgreens, Lowe's, McDonald's, enfim, não precisa nem falar, Starbucks. 2% são franquias, né? Isso é para os franqueados. E 12% super regional, né? Ou seja, abrange pelo menos uma região, né? Não chega a ser nacional, mas tem um alcance regional e não, né, inquilinos apenas locais. Aqui a gente vê os ground lease, né? Ground lease eu já falei em outro vídeo, não lembro qual aqui, mas é uma modalidade lá do Netlease que você dá liberdade para o inquilino mexer no imóvel. Então, assim, por isso que chama ground lease, é como se você estivesse alugando o terreno, né? E o imóvel, o que está construído em cima, o cliente fica à vontade, muda de um jeito, muda de outro, né? Constrói, destrói, reforma, né? Então é um contrato mais flexível, né? É bem interessante para eles. E no ground lease, né? 92% é investment grade, né? Tem uma qualidade ainda maior, né? É ainda 10% do portfólio, né? Não é assim tão grande. Mas é interessante, aqui estão os maiores clientes, só baita clientes, né? O que mais? Aquilo que eu comentei, né? Hoje eles têm uma exposição limitada a setores que sofreram bastante ou com a pandemia ou que não estão indo muito bem. Por exemplo, esses health and fitness, é interessante até a diversificação, mas sofreu muito com a pandemia, né? Eles tinham 2% da área, né, locável e caiu quase tudo, né? Eles não sei se renovaram muito lá com eles. E mais? Movie theaters, outro setor que sofreu muito, era só 1%. E outro varejo de entretenimento, né, que também sofreu bastante. Eles já tinham pouco e, pelo que eu entendi aqui, eles diminuíram, né, essa exposição. É por isso que eles conseguiram receber 100% dos aluguéis, né, porque esses cinemas até hoje, né, ainda não estão bem, né? Academia, não faço ideia como esteja, mas cinema com certeza está mal. Então eles tinham pouca exposição e agora diminuiu de vez. Esse slide aqui é muito legal, tá? Não só para o ADC, que é o Agree, mas para comparar com outros pares e para a gente entender um pouco o perfil de cada um, né? Então aqui tudo bem, né? Porcentagem de varejo do portfólio, isso é o de menos, né? Porque assim, o outro é 85%, mas o resto é muito semelhante à performance, tá? Então eles têm 100% de varejo mesmo. Taxa de ocupação também não faz muita diferença, porque embora o gráfico pareça que dá muita diferença de um para o outro, a gente está falando de 98,4 para 99,8. Assim, é marginal. O TripleNet tem virtualmente tudo ocupado, né? 1,6 não é de vacância, é quase zero. Né? Então não dá muita diferença, todo mundo tem ocupação alta. Aqui é que a gente vê a diferença da estratégia dos TripleNet Lease. Então você tem o ADC, né, o Agree, ele é o que tem o maior número de clientes que são investment grade, ou seja, o foco dele é em clientes de altíssima qualidade, né, no inquilino que, né, são grandes redes, grandes lojas, tem nota de crédito top e tudo mais.
Um REIT que eu já fiz análise aqui, que é o Store, né, ele tem uma estratégia totalmente oposta, você vê aqui, né? Porque eu acho que não tem os dados, na verdade, mas com certeza é mais baixo. Porque, não sei se vocês vão lembrar, o foco do Store não é aquele cliente top, né, investment grade. É aquele miolo, porque eles acham que ainda é um cliente de qualidade, ainda tem muita solidez, só que eles conseguem comprar mais caro, porque os caras não são investment grade. Então o Store tem uma estratégia totalmente oposta, né? Diametralmente oposta ao do ADC. Eles não querem aquele cliente prime, eles querem um cliente ainda bom, mas que eles conseguem enfiar um contrato mais caro. Né? Enquanto que o ADC foca nos clientes o melhor possível, além daquele mix ali, né, que hoje está voltado para o Omnichannel. Né? E a gente vê os prazos, também não tem muita diferença. O Store se destaca assim, né, 14 anos mais ou menos de média dos contratos de aluguel. Mas os outros é bem parecido, né? 10, 9.9, 9.8, 9, enfim, mais ou menos igual. Mas é legal, principalmente esse gráfico aqui, a gente vê a diferença de perfil, né? E aqui você vê até entre o WoW e o TripleNet, né? Que são os dois maiores em tamanho, os mais comuns que o pessoal investe, além do WPC. Você vê claramente, né, a diferença. Né? O WoW 50% investment grade, né? Um nível alto, enquanto o TripleNet é 20%. Né? Não quer dizer que é ruim, são estratégias distintas aqui, consegue ver bem isso. Né? Enfim, vamos lá, né? Tem o Costco, bacana. Estratégia de investimento, né? Não tem muito segredo, né? Fazer aquisição de imóvel, alugar para os caras, né? Para grandes inquilinos e receber o aluguel. Eles têm um quê de desenvolvimento também, que não é muito comum no Netlease. Geralmente a estratégia padrão de Netlease é aquisição, né? Compra o imóvel, tem uma equipe que caça imóveis tops, fazem uma boa compra, alugam numa taxa de retorno ok, é assim que o REIT gera valor. Eles ainda têm um quê de desenvolvimento, não é tanto, a gente já vai ver num gráfico, mas que é um diferencial também, né? O que é o desenvolvimento? É você comprar um terreno lá e levantar o imóvel, enfim, né? Começar do zero, enquanto normalmente o pessoal faz compra, né? É algo interessante. Toda hora você vê que eles dão destaque, né, para os clientes e tal. Eu acho legal isso aí, né, valorizar os clientes. Enfim, o que eles têm investido? Aquilo que eu já dei a palhinha, o spoiler. Então, o lance deles é comprar empresas de varejo que são e-commerce resistant, já que o e-commerce foi a grande ameaça para o varejo nos últimos anos. E mais recentemente, né, eu vi que eles focaram no Omnichannel. Então, estão focando em operadores líderes em e-commerce, ou melhor, em setores que são resistentes ao e-commerce e que estão, né, amadurecendo na estrutura Omnichannel. Então, isso aqui me conquistou. Né? Achei muito legal, porque eu acho que é o futuro do varejo, né, a gente está vendo acontecer e, assim, com certeza, né, essas lojas perder, elas não vão, né? Então, esse futuro de Omnichannel é muito, muito promissor. Além disso, que são resistentes a crises, a gente viu nessa crise agora. É claro que vai um pouquinho de sorte, né? Porque, por exemplo, o WoW ele é mais diversificado em aquelas academias, cinema. Eu acho que foi azar, né? Vem uma pandemia que acabou impactando esses clientes. Né? Eu acho que eles deram um pouquinho de sorte, mas que seja, né? É um portfólio de clientes resistentes a uma recessão. Que mais? Private Equity, ok. Strong Real Estate Fundamentals, ok. Então aqui a gente vê os clientes, o mercado fragmentado. Por mais que você tenha grandes players, ainda é meio fragmentado, né? Tem muita coisa e eles são bem agressivos de crescimento, né? A gente já viu 2,6 bi adquiridos desde 2018, né? Bastante coisa. Bom, aqui a gente começa a ver alguns detalhes interessantes. Então, nós temos os gráficos desde 2016, o quanto os caras investiram em bilhões, né? Já passou o bilhão em 2020. Então, me chamou muita atenção que eles vêm de um histórico de crescimento. Até aí, ok, né? Os outros Netlease também crescem. Né? Agora, eles investiram 1,3 bi no meio da crise e 1,3 bi é uns 25% do REIT. Né? O Realty Income investe na casa de 1 bi por ano, 2 bi por ano, que é um REIT muito maior. Então, eles botaram o pé no acelerador, bem interessante, e né, destaque para um pouquinho ali de desenvolvimento, que é interessante. O guidance deles para 2021 é investir até $1 bilhão também, ou seja, os caras estão crescendo.
É claro que a gente já vai ver, isso aqui vem primordialmente, esse dinheiro vem de emissão de ações. Então, não é que ele esteja dobrando o teu retorno, mas os caras estão investindo, né? A ideia é aproveitar a crise para crescer. Então, além de investir, que é esse gráfico azul, eles estão também desinvestindo. Sempre falo isso, o REIT bom, ele está sempre investindo e desinvestindo. Então, ele cicla o portfólio, né, o patrimônio. Eles vendem imóveis ou que, né, não estão rendendo o esperado, ou que, sei lá, valorizaram demais e é melhor vender e usar esse dinheiro, né, em outras coisas que tem uma taxa de retorno esperado melhor. Então, eles estão sempre vendendo, só que notem o valor, né? É pouca coisa, 50 milhões, 60 milhões, 40 milhões, enquanto que eles estão comprando 1 bi, 1,3 bi, 700 milhões. Então, ele está claramente expandindo, né? Essas vendas é mais isso, para reciclar a qualidade do portfólio, não chega a influenciar, né, financeiramente. O que mais? Vamos ver o balanço, aqui tem uma target. As dívidas, né? Eu falei, é uma dívida normal, padrão para REIT. E o legal é que os vencimentos estão de 2023 para frente, né? Então, bem tranquilo. Tem um pouquinho de dívida secured, né? Que é atrelada aos imóveis, mas é pouca, boa parte é unsecured, né? Também sossegado. Então, não tem pressão de dívida no curto prazo, só 2023. Tem 2 anos tranquilos para a empresa continuar investindo. A dívida em relação ao Enterprise Value bem tranquilo, né? 24%, bem de boa. Que mais? Aqui a gente vê o Market Cap, o Enterprise Value, 4, 5 bi. O Rating, que é bom. Então, quanto a dívida, não é nada demais, é sólido, bem tranquilo. E esse é o gráfico que eu falei lá atrás, né? Como que eles estão pagando esses investimentos? Todo investimento tem um custo, senão toda empresa investia sem fim. Então, aquelas aquisições foram custeadas principalmente por Common Equity. Common Equity é emissão de novas ações, é diluição para acionista. Então, alguns anos atrás, eu nem olharia para um REIT desse, né, porque eu não gostava de diluição e tal, mas hoje eu aprendi a ver que, né, se o REIT emite ação e investe em algo que traz mais retorno do que a diluição, é bom para o acionista, né? O que vai determinar se essa diluição foi boa ou não é o que vai ser feito com o dinheiro, como ele vai ser investido. Então, se você está investindo para crescer e entregando, né, retorno positivo, não é ok, né? Então, tá aí. Um pouquinho eles crescem com dívida, né, ou azul escuro e o cinza, né, que é irrelevante, mas o grosso é com emissão, né? Então, dá para ver que 2021 estão já previstas, não sei se já foi ou prevista mais um pouquinho de emissão, mas, né, claro, a empresa vai fazendo essa gestão e vai buscando investir em imóveis que têm um potencial de retorno melhor, né, do que o fator de diluição do acionista. Bom, ela mais um gráfico de alavancagem, né, bem sossegado, né, fica ali entre 4, 3, 4, 5, né, não passa muito 5, bem tranquilo. E, enfim, né, se eles emitirem tudo que eles têm para emitir, cairia para 3,2. Práticas ESG, bacana. Aqui os destaques né, as palavras-chave, bem legal, né? Parece bobagemzinha, mas a principal, né? Highest Quality Retail Real Estate. É o que define o REIT, né? Tem a maior qualidade de clientes possível, né? Um histórico legal, multi-year track record, né? Desde 94. Ele é desde 71, mas desde 94 né, de capital aberto e, né, com histórico muito bom, né? Tem investment grade, né, robust growth trajectory, ou seja, uma trajetória de crescimento robusto, que é o ponto que chamou atenção, porque até aqui os outros são bons também, mas ele está crescendo mais do que os pares, né? Vem entregando mais crescimento que os pares. O balanço sólido, dividendo sólido, ele paga um pouquinho, se vocês verem um yield, é um pouquinho abaixo ali do triple net, do O, é porque ele está crescendo mais, né? Então ele distribui um pouquinho menos do FFO, tal, normal, né? Não é nenhum demérito, você tem um yield um pouquinho abaixo, né? Não tem problema nenhum. E é isso, pessoal. Este foi o Agree Realty. E agora eu vou voltar para os 2 slides que eu deixei para o final, né? Então, o que eu achei mais... Tudo isso que eu falei, excelente, né? Não tenho o que comentar. E, né, até talvez aí é uma questão de perfil. Eu gosto do Store porque vai mais
atrás de rentabilidade, não, gosto do ou do TripleNet, que são maiores, mais solidez pelo tamanho, né? Vai de perfil. Agora, esse detalhe do Omnichannel, do Rethinking Retail, esse eu achei muito legal. Então, os caras estão de olho em propriedades para, né, que tenham esse apelo Omnichannel, de clientes que usam Omnichannel, e de propriedades específicas para assim, iniciativas Omnichannel. Por exemplo, Locker Pickup, aqueles armários, você faz a compra online, entrega no armário, você vai lá e busca, ou um order, um quiosque para você ir lá, faz a sua compra no quiosque, né, para não, enfim, não ser mais eficiente, a compra e tudo mais. Um pickup, ou seja, um espaço tipo um drive-thru para você passar lá e só pegar o que você quer, né, online pickup e tal. Então, assim, eles estão de olho nesse tipo de propriedade. Isso, assim, tem tudo a ver, né, com o e-commerce, com o digital, com o omnichannel. E é legal de ver que o Rich, que é um dono de imóvel, no final das contas, o Rich não é um varejista, né? Ele é o dono do imóvel. Mas ele está pensando nos clientes deles, varejistas. Olha, o futuro do varejo vai ser isso aqui, então eu já vou trabalhar com propriedades. Isso aqui é bem recente, tá? É dessa última apresentação de janeiro. Eles estão começando essas iniciativas de repensar o varejo, mas me agrada muito essa visão, né? Enxergando pelos clientes, né? E se tudo der certo, com certeza vai entregar retorno para o acionista, né? Então, bem legal. Aqui tem ali, né, mais umas explicações do Rethink Retail, né, que é capitalizar no mercado aí que tem um posicionamento ligeiramente diferente, né, que o tradicional do Netlease, essas grandes lojas, né, não é um varejo comum, vamos dizer assim, tradicional. Então eles querem dar uma mudadinha ali. Eu não sei se essa é uma proposta de loja do tipo, não me parece, né, ela é bem bonita, envidraçada, enfim, parece que tem um drive-thru aqui atrás, mas não sei o que tem aqui dentro, né? Teria que ter visto a apresentação para saber. Mas, continuando, né? Foco nos leading retailers do século XXI, ou seja, os varejistas líderes do futuro. Alavancar o nosso vantagem de real estate e os relationships, né, com os clientes e tal, para identificar oportunidades, manter aí uma estrutura de capital que proporciona o crescimento e oferecer um high quality earnings, growth, enfim, o resto aqui é genérico. Mas é esse lance dos caras já tá enxergando, né, um omnichannel, esses driver pickup, locker, isso é interessante, né? Olha, os caras têm uma mentalidade legal. Se vai entregar resultado, né, é outra conversa. Mas esse detalhezinho assim me chamou bastante atenção. Se vocês procurarem o transcript lá do quarto trimestre deles, vocês vão falar bastante disso. E foi um dos motivos que me fez fazer o vídeo de hoje sobre ele, ok? Mas resumindo, né, é um bom ativo de Netlease. Para quem ainda não investe em Netlease, que é um pouquinho diferente, tá aí, né? Eu mostrei exatamente em que ponto ele difere, né? Ou para quem já tem, quiser diversificar dentro de Netlease, tá aí. Claro, não vai ser um negócio totalmente distinto, vai ter uma performance, né, muito melhor que um TripleNet. Mas só tem, né, ali um temperinho diferente. Beleza, pessoal? Então esse foi o Agree Realty Corporation. Mais um REIT aí no Estudando REITs. Grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!